Oi, pessoal, eu sou Liciane Correia, formada em Produção Editorial pela ECO-FRJ e atualmente graduando em Literatura de Língua Inglesa pela UERJ. Comecei a vida de editora lá atrás, em 2002, como estagiária do Grupo Editorial Record, e de lá para cá passei por casas editoriais importantes como Intrínseca, Grupo Objetiva, e fiz freela para Nova Fronteira, Ediouro, Sextante e outras. Comecei a produzir livros de autor independente em 2008. Em 2014, descobri que amo dar aula. Oi, gente, meu nome é Nathalie Gerhardt, eu sou formada em Letras, com habilitação em Tradução e pós-graduada em Língua Inglesa pela PUC-Rio. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado editorial, tanto como editora quanto como tradutora. Trabalhei 10 anos como editora no segmento científico, técnico e profissional e presto serviços de tradução para as principais casas editoriais do Brasil, como a Record, a Rocco, a Globo Livros e a Suma. A ideia de fazer esse vídeo surgiu a partir da missão da nossa empresa, a Teia de Histórias, que é dar voz aos autores nacionais e incentivar a ficção brasileira, embora a gente tenha também um braço voltado para a publicação de livros traduzidos. Então a gente pensou em fazer conteúdo, seja aqui no canal do YouTube ou lá no nosso Instagram, que ajude o escritor desde a concepção da história, passando pelo momento da escrita até a publicação e divulgação da obra. Como muitas histórias partem de seus personagens e suas motivações, a gente pensou em começar por eles, personagens, onde vivem, o que comem, o que falam e com quem convivem. Esse é o início da realização de um projeto que a gente acredita que vai ajudar especialmente escritores iniciantes, mas também alguns escritores mais maduros. E esse primeiro vídeo nosso tem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do edital Cultura Presente nas Redes. Se vocês quiserem conhecer outros projetos culturais contemplados, é só ir lá no Instagram e dar uma busca pela hashtag Edital Cultura Presente nas Redes, que tem muita coisa bem legal de literatura, cinema, música e outras áreas. Bem, para falar de construção de personagens, escolhemos 3 obras bem distintas de cânones da literatura nacional brasileira. As obras são de momentos diferentes de maturidade na carreira de cada autor e também foram escritas em contextos históricos completamente distintos. São eles A Mentira, do Nelson Rodrigues, Sargento Getúlio, do João Baldo Ribeiro e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. A ideia é mostrar que não existe regra escrita em pedra quando se trata de construir personagens. Claro que há algumas normas básicas que nos guiam na hora de pensar na ação e nas falas dos nossos personagens, na personalidade deles, mas tudo depende da sua intenção como autor. Por isso, o que serviu para o Nelson Rodrigues não serviu para a Clarice, nem para o João Baldo e vice-versa. O que a gente pretende aqui com esse canal é te mostrar todas as ferramentas que existem para que você, escritor, possa escolher o que melhor se encaixa na sua narrativa. A fim de dar suporte teórico, a gente promete que teórico não é chato não, tá? Vamos citar alguns pensadores que deram uma enorme contribuição para o campo da teoria literária, como Antônio Cândido, que era sociólogo, crítico literário brasileiro, Umberto Eco, escritor, filósofo, linguista italiano, e a romancista inglesa Virginia Woolf, que escreveu vários ensaios sobre a arte da escrita. Também vamos citar o romancista Edward Morgan Forster, que deu uma grande contribuição à teoria ao tecer a diferença entre personagens planas e esféricas. A gente também vai falar brevemente de arquétipos, personalidade e inconsciente coletivo, e por isso citaremos o trabalho do psiquiatra suíço Jung. Bom, sem mais delongas, vamos aos livros. Discou para o médico. Olha, vou te mandar minha filha. Qual delas? A menor. O médico, que era um velho amigo da família e fizera inclusive o parto da caçula, interessou-se. Está doente? Foi vago. Mais ou menos. Teve uma espécie de vertigem ontem. Sabe como é? Antes prevenir que remediar. Claro, manda, manda. Desligou e fez uma segunda ligação para casa. Estava no escritório e o relógio da firma, sempre adiantado 5 minutos, marcava 4 horas. Velho e magro, taciturno, contido, de uma energia sóbria e inapelável, ele dominava pelo terror. O medo que inspirava, no trabalho e no lar, aos empregados e às filhas, era uma das suas raras vaidades terrenas. Quando atenderam em casa, avisou.
Tudo combinado. Falei agora mesmo com o Godofredo. Sua mulher, dona Ana, vacila. Mas ela não quer ir, Maciel. Ele explodiu. Não quer ir como? Vai sim, senhora. Chama essa menina, chama. Veio a pequena. Pronto, papai. E ele, com involuntária, com sofrida ternura. Olha, minha filha, você vai ao médico hoje, sem falta, porque papai quer que você vá. Ouviu? Ouvi. E vai? Vou. Deus te abençoe. E agora chama tua mãe, chama. Ralou com a mulher. Ela disse que ia sim. E vê se não faz carnaval, ora bolas. Mania de fazer onda. Bem, a mentira não surgiu como livro, assim, nesse formato que eu tenho aqui nas mãos. Nelson Rodrigues já era um dramaturgo conhecido, com 10 anos de carreira, quando começou a escrever a história da família da Dona Lúcia, Dona Ana, Dr. Maciel no folhetim. Folhetins eram muito comuns na década de 50 do século passado. Você já parou para pensar que daqui a 30 anos a gente vai precisar desse tipo de contextualização? Então, como funcionavam os folhetins? Eles eram episódios publicados nos jornais diários, em geral tratando de assuntos do cotidiano de forma ficcional e, importante comentar, com frequência voltados ao público feminino. Bem, vamos pensar no Brasil no início da década de 50, lembrando que a mentira começou a ser publicada em junho de 1953. Formação da democracia com o final da ditadura em 45. O fantasma comunista espreita, poder aquisitivo da classe média reduzindo e as mulheres entrando no mercado de trabalho. A mentira em uma linha. Tragédia no seio da família tradicional brasileira da Zona Norte carioca da década de 50. Reproduzindo a orelha do livro. Lúcia sente um súbito mal-estar que leva à terrível descoberta de sua gravidez. A suspeita de quem seria o pai da criança será o motor de uma sequência de revelações de acontecimentos passados e desejos ocultos sob a aparente harmonia familiar. Como funciona a ficção? De acordo com Humberto Eco, em Bosques Possíveis, o leitor precisa saber que está lendo ou ouvindo uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que aquilo tudo ali no papel, ou na tela, ou no telefone é mentira. Todo mundo que lê Nelson Rodrigues ou assiste as peças dele percebe que ele retrata o cotidiano do carioca que o cerca, da época dele. O sucesso da mulher sem pecado foi uma coisa sofrível. Agora, a explosão se deu com a vestida de noiva. Uma explosão além de tudo que eu pudesse prever, imaginar. Mais bonito é ser assassinada por um menino, um colegial. Ele usava uniforme caque. De dia, sim. De noite, não. Vestido de noiva com aquela técnica de ações simultâneas em tempos diferentes. Essa eu fiz já de caso pensado para ser meu mergulho. Eu disse, eu faço um negócio assim, tem pelo menos o sucesso intelectual. Eu não acreditava em bilheteria para vestido de noiva, não. É o Nelson Rodrigues que diz o óbvio, o ululante, é Nelson Rodrigues. Os cenários, os nomes, tudo isso tem paralelos com a realidade. Ninguém olha e pensa, isso não existe. O que ele faz como exímio escritor que ele é colocar uma lupa que aumenta as características das pessoas. Um personagem inocente vai ser muito inocente. Um fofoqueiro vai ser muito fofoqueiro. E por aí vai. Ainda assim, em A Mentira, nós temos o que chamamos de personagens planos. O que é isso? É quando o personagem é previsível, digamos, estático. O romancista Ian Foster tinha uma ótima definição para ajudar a gente a entender. A personagem plana é construída em torno de uma única ideia ou qualidade. E dela não tem um crescimento, uma evolução com o andar da história. Isso é ruim? Não. Tudo depende da sua intenção como autor. Outro fator que é opcional o autor dizer ou não sobre os personagens são as características físicas. Nelson Rodrigues opta por escrever detalhes dos personagens da mentira. Sobre a Lúcia, o narrador fala:
quadris típicos de menina. Sobre o Dr. Maciel, velho, magro e taciturno. Ou no seu paletó de alpaca, a calça listrada, o colete e a botina de botão. E a roupa fala muito sobre quem a gente é, né? Quem é a Lúcia Nelson Rodriguiana? Temporã de uma família tradicional brasileira com 5 filhas mulheres que aparece grávida logo no início do livro. E não, isso não é spoiler. Bem, é apresentado o conflito que vai guiar essa teia de mentiras e logo na 3ª página, Nelson Rodrigues nos dá um raio-x de quem é a Lúcia. A filha menor tiranizava a mãe, as irmãs, os cunhados. Cheia de manhas e mimos, respondona, desafiando os mais velhos, implicando até com o cachorro da casa, era um caso seríssimo de petulância e inconveniência. Certa vez, na presença de visitas, fizeram uma macriação à dona Ana. E ele complementa com uma cena do passado, antes do caos, em que a menina desafiava a própria mãe na frente das visitas. A partir daí, a gente já lê o livro com uma opinião formada sobre quem é a Lúcia. Uma pessoa mais voltada para o ego do que para o social, mais voltada para a liberdade do que para a ordem. Poderia ser até uma exploradora, por causa da curiosidade, mas a teimosia e o pensamento fora da caixa a tornam uma rebelde, segundo os arquétipos de Jung. E mais à frente, ela vai mostrar que essa seta moral pende um pouco para o lado social. Mas, não vamos querer dar spoiler agora. Embora a história gire em torno da gravidez dela, a própria Lúcia fala muito pouco na história. Ela só aparece como, digamos, protagonista lá na página 71. Parece que reproduz o senso comum de que o assunto sério só deve ser tratado pelos adultos e ela só tem 14 anos, né? É curioso que a ausência da fala da Lúcia poderia até determinar que ela é uma personagem calada, inocente, mas não. As falas dela servem para mostrar que a menina é tinhosa quando quer. Quando perguntada, ela se recusa a dizer quem é o pai da criança e ela não enrola. Embora esteja até chorando, ela simplesmente fala, ninguém. Antes disso, quando a criada da casa sugere que ela fuja, ela pergunta, por quê? No primeiro jantar em família, que o assunto é tratado, lá na página 48, o crescimento da personagem é mostrado pelo narrador, contrariando aquela regra do show don't tell. Depois do jantar, Lúcia puxa Isabel, a irmã, pelo braço. Sopra junto à sua orelha. Queres ser madrinha? Eu? Madrinha do meu filho. Isabel encara a caçula com assombro. Madrinha como? Se essa criança não pode nascer? E a Lúcia recua. Quem? Quem é que não pode nascer? Meu filho? Mas é evidente. Lúcia se transfigura, grita. Há de nascer sim! Meu filho há de nascer! Protestaram. Você tá maluca? Não vê que não pode? E ela feroz. Posso ou não possa, hei de ter meu filho, se Deus quiser. Nelson brinca com esse lado da Lúcia de ora soar inocente perante os outros personagens, ora soar como uma pessoa cheia de certezas. O narrador, que é onisciente, reproduz os sentimentos dos outros personagens a respeito da Lúcia, já nos incutindo uma ideia da personalidade dela. Na página 18, a mãe mesma, né, pensa, parecia uma coisa atroz que uma moça solteira e grávida se permitisse aquela frívola naturalidade. Ou essa inocência mete medo. Quando a gente fala dos sentimentos dos outros personagens a respeito da Lúcia, isso, na verdade, nos diz muito mais dessas pessoas do que da própria Lúcia. Pelos trechos que acabamos de ler, já entendemos que a dona Lúcia é a defensora dos chamados bons costumes. Bem, vocês se lembram da cena que citamos, que é a Lúcia desafiando a autoridade da mãe logo no início do livro? Então, essa cena mostra muito das relações entre esse pai e essa filha, e também da filha com a mãe. O pai diz à esposa e ao leitor, com todas as letras, logo na página 8, entre você e Lúcia, eu prefiro a Lúcia. Entre a Lúcia e as irmãs, eu fico com Lúcia. Percebeu? Eu não digo que toda mulher gosta de apanhar, só as normais.
as neuróticas reagem. Dona Ana responde soluçando: percebi, ou seja, não há a menor dúvida que ela é uma esposa submissa ao marido. No outro momento, o Dr. Maciel pede a opinião de Ana sobre uma casa que pretende comprar e descarta de cara a resposta dela. Embora eles sejam um espelho da sociedade de 70 anos atrás, o uso dos arquétipos faz com que eles não tenham envelhecido, porque a sociedade não mudou tanto assim de lá para cá, né? Um pouco mais à frente, o narrador volta no tempo e mostra que essa diferença de tratamento das filhas começou no dia em que a Lúcia nasceu. Ainda assim, no tocante à gravidez, o pai tem um pensamento sobre a caçula, descrito pelo narrador, bem parecido com o da mãe, lá na página 29. Essa inocência aparente e pérfida o assombra. Ainda assim, a relação da menina com o pai é bem mais afetuosa do que com a mãe. A gente poderia ver isso pelas relações deles, pequenas coisas cotidianas, mas nesse livro o Nelson prefere ir direto no ponto, como a gente vê na página 95. Minha filha, se você tivesse que escolher entre seu pai e sua mãe, a quem você escolheria? Entre nós dois. Lúcia aperta o rosto entre as mãos. Entre a mamãe e o senhor, explode em soluços. O senhor, papai, eu escolheria o senhor. Agora a gente dá um salto de 18 anos no tempo, sai do Rio de Janeiro, vai em direção a Sergipe e conhece o Sargento Getúlio. Até que chegou o Sargento Getúlio. Então eu já acho que é hora de explicar mais, de contar. Explicar não. Contar a vocês, já que esse é o objetivo aqui da minha fala, como é que isto acontece. Eu não sei. Depois desse tempo todo que eu tenho escrito, eu só sei do seguinte. Me vem à cabeça um tema qualquer, cujo foco eu não sei, ao qual eu não sei que foco darei, ou que enfoque darei. Fica aquela coisa, uma espécie de fantasma, né? De nuvenzinha me perseguindo durante algum tempo, e a rotina é esta. Eu chamo minha mulher, ou me aproveito de algum amigo que esteja por acaso lá em casa, e começo hoje eu sei, não é intencional, mas a mentir abundantemente a respeito daquele negócio que eu quero escrever. É mentira porque eu sei que hoje a experiência me diz que eu não vou escrever nada daquilo. Mas eu fico falando com ela, escrevendo. E um belo dia, e nisso não vai nenhuma tentativa de fazer uma gracinha ou de mostrar a originalidade, é isso mesmo que acontece. Um belo dia, eu não sei direito como é, já tentei reconstituir e não me vem nunca com clareza à cabeça. Um belo dia, eu sento e só sei fazer assim. Boto o título, boto a dedicatória e boto o epígrafe. Depois o chefe me mandou buscar isso aí e eu fui. Peguei, trouxe, amancei e vou levar porque mesmo que o chefe agora não possa me sustentar, eu levei o homem, chego lá e entrego. É preciso entregar o bicho. Entrego e digo, ordem cumprida. Depois o resto se aguenta-se como for, mas a entrega já foi feita. Não sou homem de parar no meio. Se for assim, mesmo como se diz que é, espero as outras ordens, porque essa está dada, e nem ele que viesse aqui e me pedisse para não levar, eu não deixava de não levar, porque possa ser que ele esteja somente querendo me livrar de encrenca, e eu não tenho medo de encrenca. Eu levo esse lixo de qualquer jeito, chego lá e entrego, nem que eu estupore. Quero ver esse bom em Aracaju, que me diz que eu não posso porque eu sou Getúlio Santos Bezerra, e igual a mim não nasceu. Eu sou Getúlio Santos Bezerra e meu nome é um verso, e meu avô era brabo, e todo mundo na minha raça era brabo, e minha mãe se chamava Justa e era brava. E no sertão daqui não tem ninguém mais brabo do que eu. Todas as coisas eu sou melhor. Pode vir, Getúlio Santos Bezerra eu me chamo. E enquanto um carneiro qualquer o mata com uma mão de pilão na testa, eu dou um murro na testa e mato esse carneiro, ou outro que tenha, e mato qualquer vivente, e esses ferros que eu carrego, eu manejo. Corro, berro, atiro melhor,
e sangro melhor, e bebo melhor, e luto melhor, e brigo melhor, e bato melhor, e tenho 14 balas no meu corpo, e corto cabeça, e mato qualquer coisa, e ninguém me mata. E não tenho medo de alma, não tenho medo de papa-figo, não tenho medo de lobisomem, não tenho medo de escuridão, não tenho medo de inferno, não tenho medo de zorra de peste nenhuma. E não escuto liberdade, não converso fiado, não falo de mulher, não devo favor e não gosto que ninguém me pegue. O senhor já ouviu falar de meu nome? Getúlio Santos Bezerra. Sou eu mesmo, e quando eu dou risada, pode todo mundo tremer. E quando eu franzo a testa, pode todo mundo tremer. E se eu bater o pé no chão, pode todo mundo correr. E se eu assoprar na cara de um, pode se encomendar. Sou curado de cobre, passo fome, passo frio, e passo qualquer coisa e não pio. E se me cortarem, eu não pio. Durmo no chão, durmo em cama de vara, durmo em cama de couro, ou então não durmo, e quem primeiro aparecer primeiro, quem atira sou eu. E quando atiro, não atiro nas pernas, atiro na cara ou atiro nos peitos. E os buracos que eu faço, às vezes é um em cima do outro. E tem uma coisa, em Sergipe todo não tem melhor do que eu. E se eu lhe digo que não tem um melhor do que eu em Sergipe, não veja esse bom. Estou lhe dizendo que não tem melhor no mundo, porque essa é uma terra macha e eu sou macho dessa terra. Se for para esperar, espero, mas esperar não é ficar, e eu vou levar esse traste arrastado ou espetado naquele rudiço até Aracaju, e chegando lá, apresento ele. Ele veio de Paulo Afonso até aqui e está com essa boca em petição porque deu cupim no caminho e comeu os dentes da frente. E se cortei a cabeça do tenente, foi bem cortada. Mas não vou dizer a todo mundo que eu cortei a cabeça do tenente. Só digo ao chefe e calo a boca e cruzo os braços e boto o olho no vento. E quem quiser que bote o olho no meu. E pronto. E se ninguém quiser ir comigo, eu vou só, viu, Amaro? E disse o padre, eu não sou esses machos todos. Esse livro foi lançado em 1971. É o segundo romance do João Baldo Ribeiro e que foi premiado como autor revelação no Jabuti de 1972. A história parece se passar na década de 1950, mas poderia muito bem ter se passado na época que a obra foi escrita, no início da década de 70. Alguns estudiosos até especulam se isso não foi uma estratégia do autor para escapar da censura. A pesquisadora Zilá Bernit tem uma fala sobre Viva o Povo Brasileiro, que tem tudo a ver com o Sargento Getúlio, que foi escrito anos antes, né? E o movimento literário da década de 70, que era focado na identidade nacional. A construção de uma nação passa pela recuperação e afirmação da identidade nacional, a qual se funda num patrimônio comum de mitos, lendas, tradições orais e feitos históricos com seus respectivos heróis. A preservação desse patrimônio é o legado maior que uma geração transfere a outra. E Sargento Getúlio é um exemplo construído em sergipês que se torna matéria-prima para um texto de alta literatura. Mais à frente, ainda no livro Cultura e Identidade Nacional, a Zilá complementa que ele faz isso incorporando elementos da cultura oral exilados da literatura culta, desfazendo hierarquias e buscando continuamente reinventar a cultura brasileira e encontrar novas formas de apreendê-la e de projetá-la na perspectiva do diverso e da relação. O livro é o relato do sargento Getúlio, que tem como missão levar um preso de Paulo Afonso à Barra dos Coqueiros. Essa informação já aparece logo na primeira página do livro, bem aqui, ele diz sobre o que veio. Só que esse livro é muito mais do que uma história tipo road trip, que ela simplesmente serve como plano de fundo para um monólogo interior do narrador personagem, que vai sendo construído para o leitor por meio das suas lembranças e pelos atos do sargento durante o transporte do preso. É uma história que retrata a lei do sertão com seus coronéis e suas ordens para os jagunços. Como diz Humberto Eco, todo mundo ficcional se apoia parasiticamente no mundo real. Bom, essa história também é uma história política e engajada. Essa palavra é usada pelo próprio autor ao falar da obra, pois ele traz questionamentos éticos e políticos. E também, gente, é uma história sobre a violência, sobre a tortura, sobre a morte. E a morte matada e violenta. Tem de tudo.
Morte por facada, por tiro, degolação, massacre de família. E o autor ele vai fazendo várias descrições e reflexões sobre a morte. E eu escolhi um trechinho aqui para ler para vocês, da página 24, que eu achei muito legal. Mas veja, quando o homem resiste da morte, não tem visagem mais assombrada. Quando o adultério chega na hora e alcança o homem vida, se vê-se o peito subir e descer, e as bufas da agonia, e aquela ânsia, e aquela briga, e a cabeça se revirando, e as mãos se encrespando. Quem nunca viu, não sabe o que é. Tem quem diga que a morte é calma, tem quem diga que dá até paz, como num descanso. Só se for depois, porque na hora o sofrente arregala as vistas e segura no que achar, como quem segura na vida. E se revira, e range os dentes, e levanta a cabeça, e puxa o ar, e busca conversa, e espia os lados, e fica retado, porque todo mundo não está indo com ele, e arrocheia os beiços, e faz que senta, e se esfrega em tudo, e se baba, e se bate dos lados, e olha duro para as pessoas, e dá golfadas, e fica com pena dele mesmo, e estica as pernas, e se treme todo, e faz cara de medo, e se distorce, e faz barulhos, e se bufa, e se borra, e grita, e pensa naquilo que nunca fez, e pede a Deus nas alturas, e chuta o vento, e estica a roupa, e enche o peito, e no fim faz uma força, e revira os olhos de modo medonho, e dá um arranque para cima, e vai embora no seu caminho, que o dia de nós todos vem. A hora de cada um é a hora de cada um. O Antônio Cândido diz, em A Personagem do Romance, aqui nesse livro, que geralmente da leitura de um romance fica a impressão de uma série de fatos organizados em enredo e de personagens que vivem esses fatos. É uma impressão praticamente insolúvel. Quando pensamos no enredo, pensamos simultaneamente nas personagens. Quando pensamos nestas, pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos problemas em que se enredam, na linha de seu destino, traçada conforme uma certa duração temporal referida a determinadas condições de ambiente. O enredo existe através das personagens. As personagens vivem no enredo. E o relato de Sargento Getúlio, personagem que dá nome ao livro, é um grande exemplo disso. O livro é todo narrado em primeira pessoa pelo próprio Sargento Getúlio. O autor usa como estratégia narrativa o fluxo de consciência desse narrador-personagem, de forma não linear, passando das lembranças ao presente da narrativa com uma maestria impressionante. E assim, gente, eu não vou enganar vocês, não. É um livro bem difícil de se ler por vários motivos. A Aliciane já falou, que é o regionalismo. O livro foi escrito em sergipês. Bem, tem as palavras, criadas pelo autor, uma série de neologismos. Temos erros propositais, como cadáver, drobas de pescoço, as paredes parecia que estava tudo viva, de olhos, corligionários. Tem também o contexto político da época, em que se passava a história, que é provavelmente década de 50, e que aparece em segundo plano, mas é bem difícil de entender. Ele fala de judenistas, partidos e outras coisas mais. A gente também tem as cenas de violência, com descrições assim, bem detalhadas, bem cheia de sangue jorrando. Isso também, para o leitor um pouco mais sensível, é difícil. E também a própria estratégia desse fluxo de consciência em que o texto vai e volta, cria uma dificuldade. Mesmo o autor conseguindo fazer isso de forma magistral e prender a atenção do leitor, é difícil de você acompanhar todo esse fluxo, porque é como se você entrasse na cabeça do personagem. Bem, é a partir dessas lembranças que a gente começa a construir essa imagem do Sargento Getúlio como um cabra macho, rude, que tem intimidade com a morte e não a teme. Carrega mais de 20 mortes nas costas. É um cabra que não é de reza nem de riso, um jagunço grosseirão, mas fiel ao chefe, disposto a cumprir a missão, mesmo que não goste dela, mesmo que a missão possa vir a resultar na sua morte. Aqui tem 2 trechinhos que ele fala assim:
Não gosto desse serviço, não gosto de levar preso. E mais à frente. Mas se eu não sou um homem despachado, ainda estava lá no sertão sem nome, mastigando semente de mucumã, magro como o filho do cão, que mostra também, né, que ele é uma pessoa que não teve acesso à educação. E ele, inclusive, fala: nunca vi ginásio fazer caráter. E ele também não gosta de ser chamado de seu Getúlio. Pensando nos arquétipos de Jung, podemos dizer que o sargento Getúlio é governante, porque ele é poderoso, confiante, sistemático, duro e insensível. Ele faz o que ele acha certo fazer, mesmo recebendo recados do chefe para abandonar a missão. Ele não faz isso, pois não ouviu as ordens da boca do próprio chefe e não é cabra de se deixar embrenhar pelos ouvidos. Eu achei muito interessante a forma como o autor escolheu para construir o prisioneiro, através da despersonalização. Em nenhum momento o autor usa o nome do prisioneiro. Sargento Getúlio só se refere a ele como diabo, bicho, espécie, peste, coisa, traste, o infeliz, o trem, o udenista, o comunista. A gente até sabe que ele é fino, que parece nunca ter dado ordem de morte, mas já deu. Tem dentes brancos que o sargento arranca em uma cena de tortura com um alicate enferrujado. Vou ler aqui para vocês, gente. Por mim, podia sangrar logo, mas vai ter que sangrar em Aracaju. Isso é boi de matador, é animal cheio de ideias. Não pode morrer no mato. Assim mesmo, nem sei se em Aracaju ele é despachado. É todo importante, está um sistema, os jornais, tudo. A política está mudando. Eu disse, está ficando uma política maricona. E aqui a gente tem uma indicação que o mundo que o sargento conhece está mudando e ele percebe isso. Assim, gente, infelizmente a gente não tem como analisar todos os personagens do livro que são descritos a partir da visão do sargento Getúlio, mas a gente achou legal e a gente sentiu essa necessidade de colocar aqui a construção da mulher na obra. Ela é retratada como uma posse que precisa ser protegida e mantida em casa, ou um objeto a ser possuído. Já se viu mulher-dama ter querer? Onde já se viu? Ele fala. Lembrando que o narrador é ele próprio, então essa visão é do personagem, já que a gente enxerga o mundo pelos olhos dele. O sargento Getúlio diz que não sabe muito de mulher, mas de mulher-dama sim. E aí tem um trechinho muito interessante. Vida de rapariga, hoje entendo. As putas putensas que da minha padecença são vacas do meu Brasil. O sargento matou a própria mulher grávida porque não queria que o vissem como o dos galhos. Escolhemos aqui um trecho que retrata bem a visão dele da mulher, e Alice vai ler. Uma mulher não é como um homem. O homem vai lá e se despeja. Uma mulher recebe o caldo de outro, que fica lá dentro, se mistura com ela. Então não é a mesma mulher, e também tem que se abrir. E quando se abre assim, se escanchela e mostra tudo. Qual é o segredo que tem? A mulher que viu dois é diferente da mulher que só viu um, porque tem que abrir as pernas, mostrar a tela dentro. Não é a mesma mulher. E aí temos a Lucinete, que aparece quase no final do livro. Uma mulher que não é mulher-dama, nem mulher de casa. É uma mulher retada. É uma mulher como outra qualquer, só que das boas. Uma mulher que deixa Getúlio tentado aí ficando por lá, fazendo um filho atrás do outro com ela, todos machos, para dominar o sertão. Mas nas suas reflexões sobre essa vontade, Getúlio sabe que não é homem de ficar em um lugar só e esperar a morte chegar, porque ele sabe que sua morte não vai ser morrida, vai ser matada. Bem, agora a gente sai do Nordeste, mas o Nordeste não sai da gente. E para começar a falar de A Hora da Estrela, ninguém melhor do que a própria autora, não é mesmo? Que novela é essa, Clarice? Só de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência
pisada. Então, uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei, me disse várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes. 13 títulos. Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu, se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei, contra os meus hábitos, uma história com começo, meio e gran finale, seguindo de silêncio e de chuva caindo. Como a gente pôde ver pela entrevista, né, a Clarice começa a criar a história a partir da personagem e usa diversos elementos como inspiração para escrever, inclusive, o olhar perdido dos nordestinos do Rio de Janeiro. Macabéia é uma nordestina de 19 anos, órfã de pai e mãe, que foi criada pela tia também já falecida. Ela vem aqui para o Rio de Janeiro e trabalha como datilógrafa, mesmo só tendo estudado até a 3ª série e cometendo muitos erros. Ganha menos do salário mínimo, só come cachorro-quente e toma Coca-Cola, pareço eu na quarentena, e mora em uma pensão em uma rua pobre e suja do Rio. A vida dela é sem graça e sem muitas emoções, né? E ela chega até a ter um namoro rápido com um nordestino chamado Olímpico de Jesus. Mas a história não é só sobre essa nordestina. Nós temos também o Rodrigo S.M., que é o narrador da história e pode ser considerado um alter ego da escritora, que assim como ela foi criado no Nordeste. O Rodrigo S.M. é um autor atormentado com a necessidade de contar a história da nordestina e não entende bem essa necessidade e por isso faz profundas análises sobre o processo da escrita. Podemos dizer que A Hora da Estrela é um livro que gira em 3 eixos: das inquietações do narrador personagem, que é o Rodrigo, enquanto
escritor e criador da obra, a história da nordestina como contraponto a essas inquietações desse narrador e uma crítica social e um sentimento de impotência diante da realidade do mundo. O livro foi lançado em 77, pouco antes da morte da autora, que ocorreu no mesmo ano. Muitos estudiosos consideram que essa fase dela foi uma fase mais engajada, menos preocupada com a escrita e a alta literatura e mais voltada para uma crítica social. Na Hora da Estrela, isso fica claro quando o Rodrigo desnuda para o leitor a dificuldade dele em escrever sobre uma nordestina, porque é um personagem, né, muito distante da realidade dele. E a gente vai analisar isso agora a partir da construção dos personagens principais da obra, começando pelo Rodrigo. Os 30% iniciais do livro são centrados no Rodrigo SM e sua obrigação, como ele mesmo diz, de escrever sobre a nordestina, virgem e inócua, que não faz falta a ninguém, que acha que a história poderia ser até contada por qualquer outro escritor, desde que fosse homem. Uma ironia, uma vez que quem conta a história de verdade é a própria Clarice. Virginia Woolf, no seu ensaio Moments of Being, destaca que todos nós passamos muitos momentos de non-being, ou não ser, que é quando vivemos as coisas banais, uma vida que a gente leva sem nem pensar muito a respeito do que está fazendo. E tem os momentos de being, que nós somos e nós estamos, que são excepcionais e despertam para o que está acontecendo. Em geral, são momentos de choque, bom ou ruim. E ela sente uma necessidade muito forte de colocar isso no papel, porque colocar em palavras faz com que ela entenda, faz com que as lacunas se completem para fechar a trama da vida. Com o Rodrigo não é diferente. Ele vai demonstrando crescente alívio à medida que consegue contar a história dessa nordestina, como podemos ver nesses trechos. A história me desespera por ser simples demais, mas sua elaboração é muito difícil e não é confortável. Ele afirma ainda que ele está sem fazer a barba, que ele não dorme muito, que ele come pouco, que ele se absteve de sexo e futebol para conseguir contar essa história, que ele nem mesmo sabe como vai se desenrolar. Também deixou de ler para que a simplicidade da linguagem não fosse contaminada com os luxos da linguagem de outras pessoas. Retomando ainda o texto da Virgínia, ela fala do grande prazer de juntar as partes soltas. Ela diz, é um arrebatamento quando estou escrevendo e descubro como tudo se relaciona, quando consigo compor uma cena, modelar um personagem. Para a gente, A Hora da Estrela é fascinante, porque é como se a Clarice tivesse convidado o leitor a dividir com ela as dificuldades de se escrever uma história, usando as divagações do Rodrigo sobre o processo dele de escrita. Como a gente viu na entrevista da Clarice, né? Ela diz que a história é sobre uma inocência pisada, e Macabeia se encaixa perfeitamente no arquétipo da inocente de Jung, pois é tão ingênua, infantil e dependente que é descrita pelo Rodrigo como uma pessoa tola, que simplesmente vive sem saber, e sem saber que não sabe. Uma moça, como existem milhares por aí. E é um contraponto ao próprio Rodrigo, que se encaixa no arquétipo do criador, que não quer ser uma pessoa medíocre, é visionário, mantém o foco de contar uma história sobre a qual ele diz: há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Uma história que é quase nada. Fica muito óbvio, né, pela entrevista, que a Clarice pensou muito em quem é a Macabeia, que ela é uma personagem super complexa, como nós somos seres humanos. Mas o Antônio Cândido explica que na hora de escrever, o autor precisa estabelecer algo mais coeso, sabe? Criar uma lógica para cada personagem. Tem aqui, sério, eu recomendo muito esse livro, uma frase que é muito boa. Podemos dizer que a personagem é mais lógica, embora não mais simples, do que o ser vivo. Ainda assim, apesar dessa complexidade, né, segundo a classificação do Forster, a Macabeia acaba sendo uma personagem plana, porque ela é previsível. E aí, de novo, o Antônio Cândido citando Forster. A prova de uma personagem esférica é a sua capacidade de nos surpreender de maneira convincente. Se nunca surpreende, é plana.
se não convence, é plana com pretensão esférica. E assim, a Macabeia, embora seja plana, ela realmente convence. A gente lê e, enfim, é conquistado e realmente acredita que ela é uma pessoa da vida real. E embora a Macabeia seja de uma inocência ímpar, a estratégia do Rodrigo para construir essa personagem é sempre por meio de palavras e expressões para descrevê-la como uma pobre coitada, pouco inteligente, totalmente dispensável. Vamos ver algumas expressões que ele usa. Tola, de uma pobreza feia e promíscua, raquítica, infeliz sem saber o que é, cara de tola, rosto de que pedia tapa. Uma pessoa que errava muito na datilografia e sujava a folha. Uma pessoa que fedia, que tinha os ombros curvos, uma pele amarelada. Uma idiota que não sabia que era infeliz. Um ar de quem se desculpa por estar ocupando o espaço. Uma aparência assexuada. O noivo chega a dizer que ela é tipo um cabelo na sopa, não dá vontade de comer. Então, assim, a Macabeia é sempre descrita dessa forma e como quem não sabe. Uma pessoa que não gosta de pensar em nada, que é vazia. Bem, gente, nosso objetivo ao escolher analisar essas 3 obras foi mostrar como a construção do personagem é primordial para se criar uma narrativa bem amarrada e envolvente e como a escolha das emoções, descrições, ações e falas desses personagens conferem verossimilhança ou não à história. E, mais ainda, a gente quis mostrar que não existe fórmula pronta. Cada autor tem uma voz única. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo e que se interessem agora por ler os livros, hein? Isso é importante. Se tiverem ficado com dúvidas, deixe as perguntas aqui embaixo que a gente responde na live que a gente vai fazer sobre o assunto lá no Instagram. Digam aqui pra gente se vocês querem que a gente faça outro vídeo sobre um desses livros ou dos personagens. E aproveitamos para dizer que deixamos aqui na descrição do vídeo o link para o nosso Instagram. Sigam a gente por lá. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.